Quero neste momento estar cumprimentando você com a paz do Senhor. Estamos aqui agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. Digite lá Paulo.Delagnese. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Peça para eles se inscreverem, tocarem o sininho, fazer o seu comentário e todas as vezes que tivermos um vídeo, você irá receber uma notificação do próprio canal do YouTube lhe avisando que temos uma mensagem. A matéria de hoje é um resumo aula da nossa Escola Bíblica, da lição 8. O título diz: Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta é uma luta espiritual, né? A qual vencemos através da oração, da consagração a Deus. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje, que se encontra em Mateus 12, 25, 28, uma luta na esfera espiritual. Lucas 10, 19, a nossa autoridade sobre a força do mal vem de Jesus. 1 Coríntios 15, 24, o Senhor Jesus reduzirá a cinza o poder das trevas antes de entregar o reino ao Pai. Gálatas 5, 16, 18, existe um conflito interno na vida do crente entre a carne e o espírito. E Efésios 2, 2, o poder invisível das trevas opera no mundo. Ainda Colossenses 2, 15, foi no Calvário que o Senhor Jesus venceu o reino das trevas. O nosso texto áureo está baseado em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A nossa verdade prática diz: por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Enquanto vivermos neste mundo, nós travamos esta batalha com o inimigo da nossa alma para conquistarmos o céu que o Senhor nos garantiu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O texto de base é Efésios 10 ao 12, que nos diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então está aí aonde travamos esta batalha contra o diabo, embora o diabo seja derrotado, embora ele seja um perdedor, mas ele é astuto e atrevido, como a lição nos diz. Na interação de hoje nos diz que uma das coisas que o inimigo tem feito nesses últimos dias, por meio de uma perspectiva materialista de vida, é tirar de alguns crentes a perspectiva espiritual. Ou seja, ele tem enganado alguns crentes que são avarentos, né, por coisas materiais. Tem desviado o foco da igreja, dos crentes. E qual é o nosso foco? O céu e não este mundo. Não podemos perder o senso espiritual esboçado pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, em que ele afirma que a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra principados e potestades. Há sim um mundo espiritual por trás do material, né? Não temos como negar, e nem é pecado ser rico, né? Não é pecado ter casa, carro e dinheiro. Pecado é colocar o coração nisso, e infelizmente é o que muitos têm feito, né? E isso sim é um grande pecado. O Espírito Santo, né, ele programa através dos apóstolos e confirma, né, a mensagem de oportunidade, né,
para as nossas vidas. E a lição deixa claro a classe sobre a importância de conhecermos as astutas ciladas do nosso inimigo. Ele ainda continua a fazer estragos na vida de pessoas, né, que não vigia e que não presta atenção. A introdução da aula de hoje diz: o tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. Embora o apóstolo Paulo nos apresente a origem, não nos apresente a origem nem a biografia do príncipe das trevas, ele nos ensina a importância de conhecer as astutas enciladas do nosso inimigo. O diabo já perdeu a peleja, mas continua fazendo estrago nesse período entre o início e o final da jornada da igreja. Então, para vencermos, né, a gente precisa conhecer as suas armadilhas. É igual quando vamos a uma guerra, é igual quando vamos a um combate. Nós precisamos estudar o inimigo que nós vamos combater. No caso da guerra espiritual travada entre nós e o diabo e a igreja, precisamos saber as suas artimanhas para vencermos no nome de Jesus. Tópico 1, a inclusão do tema no final da epístola. Os 3 capítulos iniciais de Efésios são teológicos e os outros 3 são práticos. Uma perfeita combinação de doutrina cristã e dever cristão, de fé cristã e vida cristã. Mas, de repente, o apóstolo Paulo nos surpreende com um dos demais temas, encerrando a epístola com um assunto de vital importância: a luta contra o reino das trevas. No demais, ele diz no versículo 10, o apóstolo Paulo parece usar uma expressão para introduzir a conclusão. Isso não é nenhuma anomalia, visto que Paulo emprega essa estrutura em outro lugar, 2 Coríntios 13, 11, 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2 Tessalonicenses 3, 1. Esta expressão aparece traduzida como quanto ao mais, na Nova Almeida e atualizada e finalmente na tradução bíblica brasileira, mas não devemos perder de vista que o termo paulino significa literalmente desde agora, Gálatas 6,17. Que diferença isso faz? Muito. No caso do versículo 10, a ideia é de que daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo até o retorno de Cristo. Desse modo, o tema é atual e a luta da igreja continua contra as hostes infernais. É isso que nós, como igreja, como noiva de Cristo, precisamos aprender, né? Eu disse e reafirmo, o diabo é derrotado. A igreja vence ele. Nós vence ele no nome de Jesus. Mas não podemos subestimar as suas artimanhas, as suas mazelas, as suas mentiras e os seus truques, né? Para enganar os escolhidos. Pois a Bíblia diz que, se possível, ele se transforma em anjo de luz. Se possível, ele se transforma em ministro de justiça para enganar os escolhidos. Então eu e você precisamos ficar atentos a isso para não sermos enganados pelo diabo. Porque astuto ele é, pois ele teve a capacidade de tentar o próprio Senhor Jesus lá no monte após um jejum de 40 dias e 40 noites. É só você abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 4, e você verá a audácia do diabo em tentar Jesus. Se ele tentou Jesus, quanto mais eu e você. Foi por isso que Jesus deixou claro, né, que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E por isso ele disse: vigiai e orai sem cessar, né? Para quê? Para não sermos enganados pelo diabo. Porque até mesmo um dos apóstolos foi enganado pelo diabo, Judas. Depois, Safira e Ananias foi enganado pelo diabo. Então, eu e você não estamos imunes. Por isso não podemos subestimá-lo, ainda que ele seja derrotado. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10, né? Parte B. Jesus disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Paulo empregou a voz passiva para fortalecei-vos. Isso mostra que não se trata meramente de esforço humano,
mas da completa dependência do Senhor Jesus. A expressão força do seu poder é um energético preosnamo, figura de sintaxe, pela qual se repete uma ideia com outras palavras para proporcionar elegância ou esforço. A expressão usada aqui para reforçar a magnitude do poder de Jesus. Esse poder provém do Espírito Santo. Efésios 3,16, e a atuação da Trindade na vida da igreja. Para quê? Para dar-nos força, autoridade, sabedoria e graça, porque através do nome de Jesus nós vencemos o diabo. O emprego da figura de linguagem. As figuras são recursos linguísticos que merecem atenção especial pela sua beleza e pelo seu papel na hermenêutica. A anafora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de frases sucessivas, com o propósito de enfatizar a afirmação. Aqui encontramos, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 12. Nesta anafora há a preposição grega prós, contra e usada 5 vezes para reforçar a ideia de que a esfera principal de atuação do príncipe das trevas não é apenas, como muitos pensam, a prostituição e o crime, mas simplesmente no reino das religiões. Trata-se, pois, de uma batalha espiritual. Então essa batalha, ela vai muito além da prostituição ou do crime, né? Esse século 21 que nós vivemos, o diabo tem destruído famílias, casamentos, tem destruído os nossos jovens com drogas, com crime, com prostituição e também com falsas religiões, com falsas piedade, com falsos ensinos. Por isso Judas diz que temos que batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Por isso Pedro diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor e brama, né? Ruge como leão, né? Procurando e tentando nos destruir. Mas ele anda ao derredor, porque ao redor a Bíblia diz que acampa os anjos do Senhor. E é os anjos do Senhor que nos faz triunfar nesta guerra através do nome de Jesus. Mas eu e você temos que ser sóbrio, temos que ser vigilante, temos que estar em oração, temos que estar em consagração, temos que estar com a nossa vida no altar, tá? Porque o diabo, ele é acusador, né? Ele vai procurar o quê? Os erros, né? As nossas falhas para tentar nos derrotar. Mas toda vez que ele tentar, nós temos uma arma contra ele, que é o nome de Jesus. Foi com esta arma que Martinho Lutero venceu, né? Porque ele acusou Martinho Lutero de vários crimes, de vários erros. Mas Martinho Lutero disse a ele, né? Está nos seus escritos, mas pelo sangue de Jesus eu venci e todos os meus pecados foi apagado. Glórias a Deus, né? Que maravilha. Tópico 2. A dependência de Deus. O apóstolo emprega uma metáfora militar para explicar o que subjaz no mundo espiritual, que não é possível perceber na superfície. A presença de todas as mazelas na humanidade é real e indiscutível. Mas a fonte de toda essa maldade, Paulo esclarece nessa sessão. Não pode haver vitória sem ajuda divina. E é esse o apelo apostólico que Paulo está dizendo. Sem ajuda divina, sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos vencer o diabo. É por isso que Jesus disse em João 15:5,
Sem mim, nada podeis fazer. Somente pelo poder de Deus, nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Os demônios existem de fato, mas não passam de um inconveniente diante do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença do Senhor Jesus. Marcos 1, 23 ao 26, 3, 11. No entanto, os humanos não podem desafiá-los com suas próprias forças. E é isso que muitos babacas não sabem. Que muitos ministros, meninos, não sabem. Eles acham que pode pisar na cabeça do diabo. Eles acham que pode sapatear no diabo. E quando você vai ver, o diabo se anda com eles e o destrói. Havia os filhos de Cefa que tentou expulsar um demônio. Você encontra isso em Atos dos Apóstolos. O demônio falou para ele: olha, eu conheço Paulo, eu conheço o Jesus que vocês pregam, mas quem é vocês? E a Bíblia diz que os demônios avançou nele e eles tiveram que correr nu. Ou seja, passaram vergonha porque quiseram expulsar o diabo no seu nome. Crente que acha que pode brincar com o diabo pode ser envergonhado. Agora, se eu e você formos no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus e com as nossas vidas consagradas, o diabo tem que correr. O diabo tem que sumir, porque não é no nome do pastor Paulo, é no nome de Jesus. O revestimento da completa armadura de Deus, versículo 11, parte A. O verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para descrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo. Juízes 6:34. A metáfora toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque, uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda a parte. Então Paulo, acredito eu, pastor Paulo, que olhou para o soldado romano, viu capacete, viu espada, viu escudo, né? E disse que era esta arma que o crente tinha que usar para vencer o inimigo. Lógico que não são armas carnais. Paulo estava usando uma linguagem metafórica para explicar algo espiritual. Mas quem é espiritual entende o que estamos falando. Os métodos do diabo, versículo 11, parte B. Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus e no seu poder e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus. A expressão astutas ciladas é metodeia, em grego, que só aparece uma vez no Novo Testamento. Efésios 4,14, cuja ideia é de esperteza, artimanha, armadilha. O Senhor Jesus dá pelo seu Espírito Santo todos os recursos para o crente entender todas essas astúcias do inimigo. 2 Coríntios 2,11. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma tanto para o ataque como para a defesa. Ou seja, não subestimar o seu poder, a sua astúcia. O subsídio bíblico nos diz que no verso 6 e 13, Paulo repete a exortação previamente enunciada em 6,11. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, dessa vez em vista de 6,12, isto é, das hostes de Satanás que estão envolvidas na guerra espiritual. Uma palavra diferente para vestir, anolabete. Analabete. Foi usada aqui, embora em 6,11 tenha sido utilizada o termo edissast, significa estar vestido com analabete, significa tomar de modo resoluto, para que o mesmo debaixo do ataque mais rigoroso o crente possa resistir ao inimigo, estar firme em suas posições. Então aqui está o significado dessas palavras. Paulo por 3 vezes exorta os crentes a estarem firmes. 6:11, 13 e 14. Com isso, quer dizer que os crentes e a igreja devem permanecer constantes e inabaláveis, estando firmes
quando a batalha espiritual for intensa, sustentando sua posição quando o conflito estiver se aproximando de seu final, sem serem deslocados ou abatidos, porém mantendo-se firmes e vitoriosos em seus postos. Observe que diferentes aspectos de estar firme são enfatizados durante a passagem 6, 10, 20. Devemos estar firmes, 6,14a, na força do poder de Cristo, 6,10, contra as ciladas do diabo, 6,11, com nossa armadura firmemente colocada, 6,11 parte A, 13 parte A, em oração, 6, 18, 20. Então, o crente, ele tem que ter essas habilidades para vencer o diabo, revestido de poder de Deus. Tópico 3. Contra os poderes da treva, carne e sangue. O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão, porque não temos que lutar contra carne e sangue, versículo 12a. O termo carne vem de vários significados na Bíblia, mas a combinação carne e sangue, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento, versículo 12 e Mateus 16, 17, 1 Coríntios 15, 50, parece indicar um significado físico. Nesse caso, essa combinação diz respeito à pessoa ser humano, que pode ser outro ou nós mesmos, em conflito interno no sentido de a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Então, aqui está o significado da nossa luta, que não é contra carne e sangue, né? Mas contra as hostes espirituais. Quem já leu o livro do Frank Peretti, que é O Mundo Tenebroso, parte 1 e parte 2, é uma ficção, né? Não é algo real, mas que nos mostra uma realidade que acontece no mundo espiritual, que os nossos olhos físicos muitas das vezes não conseguem enxergar. Mas é muito interessante. Se você não leu, leia, eu recomendo. Frank Peretti, ficção, Mundo Tenebroso, parte 1 e parte 2. Você verá uma batalha dos demônios, né, dentro de um colégio, contra um pastor, contra a igreja. O mesmo que acontece aqui, né, dentro do livro de Efésios. Inclusive, este livro é baseado exatamente nesse capítulo desta aula de hoje. É muito bom, eu recomendo. Os principados e potestades. Os dois termos aqui, contra os principados, contra as potestades, versículo 12, parte B, parece junto pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Os principados, archai em grego, cuja ideia é primazia no poder. As potestades, eushurai, denotam liberdade para agir. O apóstolo Paulo emprega o termo tanto para os anjos, Romanos 8:38, Colossenses 1:16, como para os demônios, em 1 Coríntios 15:24 e Colossenses 2:15, investido de poder. Deste modo, a expressão refere-se a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre como na espiritual. Então aí está o significado dos principados e potestades. Agora, os dominadores deste mundo tenebroso. Versículo 12, parte B. Emprega os principais das trevas desse século. Tradução bíblica cita governadores do mundo deste trevas. E a Nova Almeida atualizada mantém as mesmas palavras, né? O termo grego mais usado para príncipe é archon, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, traduzido também como governador, e é usado para referir-se a Beelzebul, príncipe dos demônios. Mateus 12:24, para Satanás como príncipe deste mundo. João 12:31, 14:30, 16:11, e ainda o príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega um termo diferente. Cosmocrator, senhor do mundo,
de cosmo, mundo, e crato, dominar. Uso plural. Mostra que Paulo não está se referindo ao próprio Satanás, mas às hostes dominantes do mundo das trevas. Então está aí o significado de dominadores deste mundo tenebroso. Os lugares celestiais. O apóstolo acrescenta ainda contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece que aqui Paulo coloca todos esses anjos decaídos no mesmo bojo. A expressão lugares celestiais indica e intrigante essas palavras aqui, que regiões celestiais aparecem em Efésios para designar o céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, onde os salvos estão com Cristo, 1:3:20, e onde habitam os anjos eleitos, 3:10. Como pode essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? É uma pergunta. Uma explicação convincente é que se trata da esfera espiritual invisível, em oposição ao mundo material. Efésios 1:3. Então, quando se diz sobre os anjos nas esferas espirituais, não quer dizer que eles estão no céu, mas que se trata de uma esfera espiritual em oposição ao mundo material, ou seja, em um lugar, aonde se trava essa batalha entre o bem e o mal, aonde Daniel orava, no mesmo dia da sua oração, na mesma hora Deus responde, mas o mensageiro é impedido pelo diabo. E durante 21 dias trava-se essa batalha, e então Deus manda o seu anjo guerreiro para derrotar Satanás e dar a vitória a Daniel. Então essa batalha ela acontece em um plano onde nós não enxergamos. O subsídio de vida cristã. Jesus disse que era odiado sem motivo. Os verdadeiros filhos de Deus são revestidos de luz, de poder e do Espírito Santo, enviado lá do trono eterno de Deus. O mundo não nos conhece porque não conheceu a Ele, de modo que o diabo reúne todas as suas forças para batalhar contra Jesus e os seus santos. Porém, é maior aquele que está em nós que tudo o que está contra nós. O Senhor batalhará por nós, ainda que para isso Ele precise enviar todos os exércitos do céu. Quando o profeta Eliseu estava cercado pelos inimigos do Senhor, o servo dele foi tomado de pavor, porque tinha certeza de que eles seriam aniquilados. Ele levantou os olhos a Deus e disse: peço-te que ele abra os olhos, para que veja os olhos dele. Então foram abertos, e ele olhou, e em volta viu os exércitos do Senhor com cavalos e carros de fogo. Deus enviara toda a artilharia do céu para proteger apenas um profeta, e o servo deste. Deus fará o mesmo por nós, se clamarmos a Ele. Olha que coisa gloriosa aqui no final desta matéria. Deus mobilizou o exército dos céus para proteger Eliseu e seu servo. E fará o mesmo pela igreja, o mesmo pela noiva do Cordeiro, tá? Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não precisamos temer o diabo. Precisamos conhecer as suas armadilhas e as suas artimanhas para não sermos enganados. Mas vencemos ele no nome de Jesus. Pois a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que acampe ao redor daqueles que os temem e os guarda. Você teme ao Senhor? Então o anjo do Senhor te guarda. Amém? Vamos à conclusão da aula de hoje. Com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos mal que são enumerados aqui como principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha, e nisso
Não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e ao seu povo. Então, nós estamos nesta batalha. E esta batalha, ela só encerrará no arrebatamento da igreja, tá? Quando a igreja estiver no céu e voltar com o Senhor na batalha após os 7 anos das bodas, aonde derrotaremos o anticristo, o falso profeta, aonde o diabo estará preso por 1000 anos. E depois dos 1000 anos, onde o diabo será lançado no inferno, aí teremos vencido para todo o sempre. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. É fácil, muito rápido. Clique no vídeo, no link que eu vou te mandar. O vídeo vai abrir. Você clica em se inscrever. Faça o seu comentário, né? Toque o sininho e todas as vezes você vai receber notificações do nosso vídeo. Deus abençoe a todos. Um grande beijo no coração de cada um. Amém?